E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. E hoje estou sem Malu Perini, porque a gente teve que gravar mais de um episódio no dia e TT tá na fase ainda onde é peito de maneira exclusiva e não dava pra Malu estar aqui porque ela tinha coisas mais importantes, né? Que é a nossa filha. Não dá pra competir com essa prioridade. Então serei só eu, tá? Serei só eu. Alguns vão gostar, outros não. Paciência, tá, pessoal? Contentem-se. Mas a pauta vai valer a pena, porque falaremos novamente de Bitcoin e criptomoedas para saber em que momento do ciclo nós estamos. E para falar disso, recebemos aqui novamente Felipe Santana. Ele é cofundador da Paradigma, primeira empresa brasileira de research focada 100% em criptomoedas, coprodutor do primeiro documentário sobre a rede Ethereum, autor do primeiro livro do mundo, que também é uma carteira de cripto, e professor no VR Cripto. Felipe, bem-vindo novamente ao Podcast Sócios. Obrigado pelo convite, sempre uma honra estar aqui. Deixa aqui o meu protesto registrado. Não protesto, só porque eu te adoro, mas encontrar a Malu aqui sempre alegra o ambiente, especialmente a Pico Ruxa também, né? É, né? É muito bacaninha. Quando a gente tá gravando aqui, geralmente a TT fica na sala ali ao lado com a babá, mas dá uma volta pelo escritório. E a gente viu que baixou muito a produtividade dos times, sabe? Porque passa, ela para o trabalho, né? Todo mundo fica olhando pra ela. Então é muito bom. Uma pena que a Malu não tá aqui, a TT também. Mas daqui a pouco eu vou encontrar com elas. Boa. Felipe, primeiro, cara, tem presente pra você, viu? Mentira. Aqui da oficina. Tô louco. Pacote com roupas pra você. Muito obrigado. Pra quem tá assistindo aqui, esta camiseta que eu estou utilizando é da oficina, é a linha Move. Na verdade, todas as peças que eu estou utilizando hoje são da oficina. Então lá você encontra desde o tênis, a meia, cueca, calça, cinto, até se precisar de um suéter. Eu comprei, por exemplo, um casaco, porque semana que vem eu vou para Portugal dar uma palestra, que ele é feito... Qual é o nome daquele material que é exclusivo? Cashmere, sabe? Coloquei no corpo e falei, caramba, cara, eu nasci para usar esse negócio aqui. É muito bom. Comprei lá na oficina. Então, para você que gosta desse estilo mais minimalista, quer ir numa loja para resolver sua vida toda de uma vez, não precisa ficar pesquisando em várias marcas e ter a certeza de que você vai estar levando roupas de qualidade que vão durar e permanecer bonitas e funcionais, dê uma olhada no site da oficina. Lembrando que aqui a gente tem um cupom para que você possa comprar com preços mais baixos. Utilizando o cupom SÓCIOS, você garante 20% off no site. E aí fica a minha dica, tá? Dê uma pesquisada na linha Move. Essa linha de camisetas aqui é muito, muito boa. Tem outras linhas lá, mas eu particularmente gostei bastante dessa. E outro recado é de uma marca que está com a gente já há bastante tempo, parceira de longa data, que é a Pura Vida. Só que a Pura Vida agora fez uma collab com o pessoal da Copenhagen e criou esse colágeno, né? Proteína de colágeno, Verisol, com o gosto do chocolate língua de gato So Good. Pessoal, isso aqui é maravilhoso, gente. De verdade, é tão bom que você nem pensa que é fit, cara. Que é proteína. Então, para quem quiser experimentar esse e outros produtos da Pura Vida, a gente tem cupom também. Todo o site já está com 30% off, tá? Então, de cara, você já leva produtos com preços mais baixos. Mas utilizando o cupom Sócios Pura Vida, você garante de maneira cumulativa mais 5% na sua compra. E aproveite para conhecer esse e outros lançamentos, mas especificamente esse aqui ficou muito bom. Vale a pena você experimentar. Então, pessoal da Pura Vida e também da Copenhague, obrigado aqui pelo presente, né? Será devidamente degustado lá em casa junto com a Malu. Bom, começando, Felipe. E aí, cara? Já passamos do topo? Eu acho que ainda não, mas eu diria que a gente já passou dos 40 do segundo tempo. Então você acha que foi mais ou menos $124 mil, né? Sim. Não foi o topo desse ciclo ainda? Eu acho que essa não necessariamente é a pergunta mais importante a se fazer. Porque é muito difícil acertar, cravar o topo com precisão, né? O mais importante é qual fundo? Mais importante é qual fundo, quando a gente tá saindo do fundo, que é a hora de se expor mesmo, e também entender que se tu tá chegando perto do final do ciclo, não é a hora de tu tomar aquela quantidade de risco absurda que tomava antes. Sim. Que é o momento que eu acho que a gente tá agora. Então, o Bitcoin já fez uma estrutura de dois topos que não foram tão distantes assim um do outro, né? Fez na casa dos $110 mil no primeiro topo ali no começo do ano, depois $124 mil agora no meio do ano. Pode fazer outro? Pode, mas... E, inclusive, eu digo que nas últimas vezes, no ciclo passado, o topo do Bitcoin foi mais explosivo. Os americanos usam a expressão blow off top, né? O Bitcoin não fica muito tempo perto do topo
quando é o topo cíclico mesmo. Entendi. E agora ele tá perto do topo, ele tá ali uns 10% Ficou oscilando de 110, 111, 112. Então, se fosse o topo e se fosse como das últimas vezes, faria mais sentido que o preço tivesse caído mais. Mas não me surpreenderia se o topo já tivesse acontecido em julho. Mas resumo da história, a gente está caminhando para o final do ciclo, na minha leitura, e eu acho que é uma hora de botar o pé no freio e não tomar tanto risco quanto antes. Só para que o pessoal entenda, o que você chama de colocar o pé no freio é, por exemplo, o cara que está lotado de altcoins começar a trocar isso por Bitcoin, ou o cara até que está com Bitcoin pensar em realizar uma parte? Como é que você encara isso de botar o pé no freio? Depende do perfil de cada pessoa. Para mim, botar o pé no freio significa vender altcoins e outros ativos menores e concentrar minha exposição em Bitcoin. E até os Bitcoin começar a pensar em fazer uma renda passiva ou pensar em geração de caixa para um eventual inverno cripto que pode vir. Adotar um modo mais defensivo mesmo. Porque desde 2024 o mercado está subindo sem parar. O mercado de cripto como um todo já vale 4 trilhões de dólares. Mesmo que muitas moedas individualmente não tenham feito novas máximas, o mercado como um todo está fazendo máxima atrás de máxima. Então eu vejo muita gente perguntando, mas e a out-season? Não vai ter a out-season? Gente, a out-season meio que aconteceu, segue acontecendo. O Ether subiu muito agora. O Ether subiu muito, tem várias moedas da vez agora que estão fazendo máxima histórica. Só que você também tem os times um pouco mais ligeiros e fazendo aquela dinâmica do float baixo, né? Então você deixa circulante só um percentual muito pequeno da oferta total da moeda e aí vai liberando isso ao longo do tempo. Isso você diz para novos tokens que foram lançados? Exatamente. O exemplo clássico é o daquela WorldCoin, que é a moeda do time dos fundadores da OpenAI lá, que tem poucos % do float da oferta total circulante, só que toda hora estão liberando mais. E isso faz com que o preço caia, mas o market cap da moeda não pare de crescer, entendeu? Então, para quem tem a moeda e está carregando, não tá legal. Mas para os caras que emitiram a moeda, tá super legal. O valor tá crescendo. Entendeu? Imagino que sim, né? Então para mim, botar o pé no freio significa diminuir minha exposição a ativos de mais risco, concentrar no Bitcoin e pensar em gerar renda passiva para o eventual inverno cripto, para não passar perrengue nenhum. O que seria essa renda passiva? Emprestar Bitcoin? Não necessariamente Bitcoin, mas criptodólares. Então, fazer algumas operações ali de deixar criptodólares rendendo. Uma super segura, uma médio segura e uma com um pouquinho mais de risco. E aí deixar um percentual do meu portfólio de cripto exposto a isso para garantir que não vai faltar caixa. Eu não vou deixar de gerar caixa durante o inverno cripto. É assim que eu vejo. Tem gente que tem muitos gastos denominados em reais e que pode pensar que faz sentido vender seus Bitcoin eventualmente. Eu não sou desses. Eu tenho meus Bitcoin ali, tem uma grande parcela deles que eu guardo para a posteridade e não pretendo vender nunca. Mas para quem tem uma estratégia mais ativa, o que eu não necessariamente recomendo, acho que está mais numa hora de pensar em realização de lucro, de defesa, do que em compra, alavancagem e euforia. E sobre esse ciclo, porque o pessoal gosta de olhar muito o passado do Bitcoin para tentar ter um cheiro do que virá no futuro. E não que haja uma correlação sobre isso, né? Mas se a gente pega os 4 ciclos do halving, os 3 últimos têm um resultado muito parecido. Você acha que nesse a gente vai novamente ver alguma coisa muito similar? Ou você nota realmente um tipo de padrão diferente devido à entrada de institucionais, devido à acumulação por parte de empresas? Isso não existia antes. Muita coisa mudou. Principalmente o perfil do comprador marginal, aquela entidade ou pessoa que está definindo o preço nesse ciclo. No ciclo passado foi muito o comprador de NFT, o comprador de meme coin, até no começo desse ciclo. Mas nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, o comprador marginal de cripto é a empresa de entesouramento de ativos digitais. São os ETFs, são as instituições. Então é um tipo de comprador que é muito mais longo-prazista, né? Que tende a ajudar a classe de ativo a perder volatilidade com o tempo. A gente viu, por exemplo, o MVRV, que é um indicador que eu gosto bastante de falar sobre. Nos últimos ciclos ele chegou muito perto de 4 ou passou de 4. Nesse ciclo ele mal e mal passou de 3. Então a volatilidade... Chegou a passar de 3 alguma Não momento? chegou a passar Não de chegou 3. A passar de 3, né? A volatilidade está comprimindo, as oscilações estão ficando menores, tanto para cima quanto para baixo. E essa é a pergunta de $1 trilhão. Assim, será que o ciclo quadrienal do Bitcoin acabou? E agora o Bitcoin vai ter muito menos volatilidade, vai só subir devagarinho conforme as moedas fiduciárias são infladas mundo afora? Ou será que o mercado de cripto ainda está tão sujeito aos humores humanos assim, a ganância e ao medo, e vai continuar apresentando esse comportamento de altas depois de halving, euforia, queda, inverno cripto, e o ciclo recomeça?
Eu acho que o ciclo quadrienal não foi embora e vai continuar acontecendo. Então você acha que a gente deve experimentar depois deste ano, colocando assim, arredondando o ano, né? A gente não sabe quando vai ser o fim do período de alta, mas que 2025 vai ser um ano de alta, bem menos explosiva do que outros anos, né? Pós-halving. E pelo menos até agora, né? Não sabemos como é que vai ser o futuro. Em 2026, então, você acha que a gente pode ter um ano de inverno cripto? Acho que a gente pode ter um ano de inverno cripto. Eu faço 2 ressalvas com isso. A primeira é que a gente está vivendo um momento meio único na economia global, porque o dólar está perdendo valor frente a tudo. Sim. E o Lula é tão bom que conseguiu desvalorizar o dólar no mundo todo, né, cara? Não só aqui no Brasil. E se o dólar está perdendo valor, as coisas aumentam de preço em dólar, né? Então, no caso do Bitcoin também. Pode ser que o ciclo, que o Bitcoin entre num eventual inverno, mas não caia tanto, ou até, tipo assim, suba, porque o dólar está caindo, entendeu? Mas contra o ouro, ele pode mostrar uma dinâmica diferente. Então, é meio que um quebra-cabeça isso para mim. Eu ainda não tenho todas as peças e é por isso, inclusive, que eu não me desfaço de boa parte dos meus Bitcoin, porque não tem nada que eu confie mais no longo prazo do que eles. Então, eu deixo eles ali paradinhos. Mas eu acho sim que a gente vai ter um inverno cripto. Acho que as pessoas estão overshooting, estão com as expectativas muito além da realidade. Acho que as pessoas estão sobreempolgadas, mais do que deveriam, com essas empresas de entesouramento de Bitcoin. E acho que a dinâmica está sendo muito parecida com a dos últimos ciclos. Hoje mesmo eu estava lendo uma newsletter que eu escrevi há alguns meses, ou ano passado, se não me engano, onde dizia que 2 sinais clássicos de topo próximo, um deles, companhias antigas que já existem faz tempo, pivotando completamente para lançarem, no ciclo passado era seus NFTs, nesse agora suas estratégias de entesouramento de criptomoedas. Não só Bitcoin, né? Tem algumas entesourando coisas esdrúxulas, né? Exatamente. E aí outro sinal que se especulou muito, que poderia ser um sinal de topo, que quando eu escrevi no ano passado, eu juro que parecia muito distante, seria o lançamento de um ETF de Dogecoin. E Nossa. Acabou de ser aprovado o primeiro ETF de Dogecoin. Na verdade, mercado americano? A CVM deles lá, a SEC, estendeu a data final para dar o parecer final deles, mas está com toda a cara de que vai começar a ser negociado até novembro. Se as pessoas querem, né? O pessoal negocia Dogecoin pra caramba em corretoras, né? Exatamente. Eu vi que teve uma empresa que ela criou um tesouro de Dogecoin e caiu tipo uns 50% porque ela fez isso. Só de ter anunciado. Tipo, todas subiram, só essa aí. É que escolheram muito mal a moeda pra isso também. Mas tem empresas entesourando várias outras moedas. Solana, Hype, BNB, Tron... Cara, todas. E o que você acha desses projetos de empresas entesourando diferentes criptomoedas, né? Porque a do Bitcoin, a MicroStrategy mostrou que foi uma baita de uma jogada. Lógico que se todo mundo começa a fazer, o múltiplo que eles têm em frente ao que eles possuem de Bitcoin vai ficar comprimido, porque é muito mais fácil achar opções para investir. Inclusive, o pessoal vai começar a arbitrar. Para que eu vou comprar a MicroStrategy a 1.4 do MNAV se eu posso comprar uma pequenininha que está 1.5? É muito mais fácil a pequenininha dobrar do que a MicroStrategy dobrar e ficar com mais de 1.3 milhão de Bitcoin. Mas você vê empresas entesourando Ether, você vê outras com Solana, por exemplo. O que você acha dessas moedas alternativas como estratégia de tesouraria? Acho uma péssima estratégia de tesouraria. Eu acho que a gente tem que olhar para os incentivos de quem está fazendo isso. Na maioria das vezes, trata-se de pessoas que têm uma fortuna em Ether ou em Solana, por exemplo, e o mercado não tem liquidez para absorver essa fortuna. Ele está jogando para a empresa. A maior captação que teve recente agora foi de 1,6 bilhões para uma empresa entesourar Solana. E aí tu vai ver os backers, né, os financiadores da empreitada, são os maiores investidores das rodadas seeds de Solana, que tem uma tonelada de Solana, e boa parte dessas moedas ou tá travada, ou se tu vender a mercado, tu vai fazer o preço explodir, entendeu? Então, nada mais legal do que tu botar numa empresa de entesouramento, vender para Wall Street, e aí tuas moedas ficam lá, entendeu? Tu já te livrou. Cara, é só uma estratégia, então, de dampar na cabeça da pessoa física. Perfeitamente. Coisa que aconteceu também no ciclo passado em outros formatos. Assim, a história se repete. E o pessoal se empolga, acha que é uma grande alquimia financeira, mas não é. Às vezes é muito mais simples do que parece. Porque não tem justificativa para tu entesourar Solana e transformar a tua empresa estritamente num negócio que faz isso, né? Eu acho que não tem, pelo menos. Isso de alquimia financeira é interessante. Você falou, eu me lembrei do John Law, do financista escocês, que acabou gerando uma bolha de ativos na França, né? Dos reis Luíses. Foi na época do Luís XV.
na regência de um outro porque o Luís XV era criança, né? Era do Duque de Orleans. Mas o John Law, ele era um grande defensor do papel moeda. Lastreado em metais preciosos, mas com aquele lastro, né? E ele, numa correspondência com um amigo, ele falou, descobriu o segredo da pedra filosofal, que era essa substância capaz de transformar metais menos nobres, tipo chumbo, em ouro. É fazer ouro de papel. Ele simplesmente viu, cara, se eu imprimir esse negócio, o pessoal pensa que tem um laço por trás, tá dando super certo. Até uma hora que deu tremendamente errado. Pirâmide no comecinho todo mundo gosta, né? Pois é. Tem gente fazendo paralelos com uma febre. É que eu não sou um vasto conhecedor da história dos mercados de capitais, mas eu tenho visto gente fazendo paralelos com uma febre de um veículo, um tipo de veículo que chamava trust, os trusts, nos anos anteriores à crise de 29 lá nos Estados Unidos. E, pelo que eu tenho lido, era um mecanismo muito parecido. Fazia-se empresas trusts que compravam ações de várias outras empresas listadas em bolsa e aí vendiam ações do trust com um MNAV positivo, Tinha né? um prêmio sobre as ações. Tinha um prêmio sobre. Porque, de novo, tinha uma capacidade maior de captação, alquimia financeira. E no começo é legal, as pessoas ganham dinheiro e tal, mas essa reflexividade que faz com que o MNAV possa se expandir quando uma empresa está sendo criativa financeiramente, cara, a reflexividade se manifesta para baixo também. Começa a cair, as pessoas antecipam que o MNAV vai comprimir ainda mais, vendem antes, comprimem ainda mais, o negócio perde atratividade e pode entrar numa espiral da morte ali, né? Então, isso vai acontecer um evento de desalavancagem sério envolvendo essas empresas, porque hoje tem dezenas de empresas só de entesouramento de Ether. Então, não faz sentido. Pessoal emitindo dívida ou não? Como é que tá? Porque, por exemplo, eu concordo que uma hora vai ter um acerto de contas em empresas que emitiram muita dívida, vão ter que pagar essa dívida, vão ter que vender Bitcoin, por exemplo, isso vai prejudicar a empresa. Mas há nomes e nomes. Eu fiquei bastante de olho no que Melius fez aqui no Brasil. Se eu pego o MNAV de Melius hoje, está em torno de 1,3. Ou seja, eles têm um Bitcoin, o mercado valoriza eles a 1,3 vezes o que eles têm. Só que Melius é um negócio que gera caixa. Então, se você decompõe os valores aí de Melius, o que você tira lá, o que eles têm de Bitcoin, que dá uns 605 Bitcoins, se eu não me engano, 63, 67 milhões de dólares. Você tira o que eles têm em caixa, que dá em torno agora de 65 milhões. O que sobra de valor na empresa é que eles estão valorizando o Melius a 100 milhões o negócio. Sendo que antes atrás de Bitcoin, valia 400 milhões, basicamente. Quase 400 milhões. E eles deram de lucro nos últimos 12 meses alguma coisa próxima de 57 milhões. Então você está comprando um negócio a 2 vezes lucro, um pouquinho menos do que isso, a 1,8 vezes lucro, e levando um monte de dinheiro de Bitcoin. E eles têm zero dívida para comprar Bitcoin, não emitiram isso ainda. Então eu falo, cara, tá, vai desalavancar muita gente, mas não tem nem alavancagem no deles. Agora, uma MicroStrategy não. Estão no 5º instrumento que estão lançando, prometendo inclusive dividendos, né? Se eu não me engano, um dividendo de 6%. Quanto é que é? Já está em 12. 12? Não sei se você lembra da Terra Meu Luna Deus, no cara. ciclo passado, o número mágico era 19%. Que não é tão absurdo assim, mas já é alto pra caramba. Eles estão prometendo 12% ao ano de dividendo? O último instrumento, Stride, se eu não me engano, tá em 12%. Mas eles prometeram ou foi a marcação a mercado que levou a 12%? Não. Era a promessa inicial mesmo, a 12%. Porque tem gente assustada lá olhando o CDB do Banco Master pagando 30%. Falou, como é que o Banco Master emite o CDB pagando 30%? Não foi que ele emitiu a 30%, ele emitiu a 16% e o pessoal tá dampando no mercado secundário com medo e chegou a 30%, né? Não, eles prometeram. E foi escalando. Então teve um instrumento que foi a 8%, outro que foi a 10%, aí outro que foi a 12%. E eles têm recursos, eles têm a opção de chamar a dívida, né? De repagar as pessoas antes e matar esse dividendo. São estruturas super complexas para cada instrumento novo que eles lançam. Tá. Mas essas promessas estão aumentando. Uma hora o Saylor vai estar prometendo mais do que o retorno anualizado terminal esperado do Bitcoin, sabe? Tipo, o CAGR do Bitcoin nos últimos 5 anos foi de 50%, se eu não me engano, por ano. Nos últimos 3 anos, 30%. Qual que é o CAGR terminal do Bitcoin que a gente espera? Uns 20, 18? Deve convergir com a inflação monetária, né? Penso eu. Terminal, você está pensando o quê? Daqui a 100 anos? 30, vai. Tá. É difícil, né, Muito cara? difícil, não dá pra né? saber.
Mas assim, uma hora essas duas... Se ele emite a 12 pensando que vai subir 70% ao ano na média, que foi mais ou menos o que aconteceu nos últimos 10 anos, né? Ótimo. Só que com anos lá atrás puxando muito pra cima isso. Seria muito bom, mas emitir a 12 começa a ser arriscado. É quase emitir dívida aqui no Brasil, cara. Exatamente. Só que em dólar, né? Exatamente. Só que, de novo, ele ainda tem uma empresa relativamente pouco alavancada. Se eu não me engano, a razão de dívida para equity dele está em uns 20%, assim. Então, ainda está relativamente safe. Só que tem várias outras empresas que se alavancam muito mais. Então, tem que olhar caso a caso. No Brasil, especificamente, tem a Melius, tem uma outra aí que está para sair. E acho que aqui sempre vai ter peculiaridades regulatórias que vale a pena tu olhar com mais carinho. Aqui, o imposto sobre ganho de capital vai mudar no ano que vem, né? Não sabemos. Ainda, né? Mas a previsão é que a gente tem uma atualização aí para 17,5%. Né? Exatamente. E o fim da isenção. Então, hoje tem muita gente que tem pouca grana em cripto, ou em Bitcoin especificamente, e que não paga imposto sobre ganho de capital, e ano que vem vai começar a pagar. E aí vai ter a opção de investir numa Melius, ou numa empresa de tesouraria de Bitcoin, e o imposto vai ser diferente, sei lá, vai ter vantagens. Então... pode ser ou não, né? Porque a proposta original era pegar a alíquota do Bitcoin, que é 15, mas vai subindo, né? 17,5, 20, 22, de acordo com a venda, e levar para 17,5. E na bolsa você tem diferentes alíquotas. Para venda de ação, você tem uma isenção de 20 mil. Passando disso, se for uma venda que não é day trade, você tem 15% de imposto. No day trade, você tem 20% de imposto. A ideia seria trazer para uma alíquota de 17,5%. Até porque 20% em day trade quase ninguém paga. 95% tem prejuízo, então não vai pagar o imposto. Então, se levar as duas para 17,5%, não tem ganho. Mas agora, se só mexer em cripto... Aí você começa a ter um ganho ao você utilizar as empresas. Inclusive, na MetaPlanet acontece alguma coisa assim. No Japão tem imposto muito alto para cripto. 40%, acho, no Japão. E para as empresas não é tão alto assim. Então, tem uma arbitragem de você usar a empresa para comprar Bitcoin ao invés de você comprar diretamente. Exatamente. E aí os japoneses entram em frenesi, compram MetaPlanet pra caramba, aí a MetaPlanet sobe, aí o múltiplo cresce, aí o mundo inteiro fica de olho, aí a MetaPlanet oferece ações over the counter no mercado de balcão em outros países. E, enfim, alquimia financeira, mercado globalizado, arbitragem regulatória. E, de novo, se a empresa está pouco alavancada, é uma empresa saudável e está adotando o Bitcoin como uma estratégia de caixa, de preservação de valor, aquela história que o Michael Saylor falava no começo, né? Meu caixa é um cubo de gelo derretendo. Sim. Pô, aí faz sentido. Mas não faz sentido uma empresa ter 2 bilhões em Ether, honestamente. Ou ter muitos bilhões em Solana. Ou empresas que nascem com o único e exclusivo propósito de acumular a moeda do Justin Sun, lá, que é a moeda da Tron. Principalmente se elas se alavancam para isso. Então vai ter um momento de reckoning, a verdade vai aparecer, eu acho. E o que você acha desses múltiplos que o Michael Saylor criou para avaliar empresas de treasury companies, né? Porque, por exemplo, você citou o MNAV, e aí muita gente não conhece esse múltiplo, que é simplesmente a divisão do valor de mercado pelo total de bitcoins que a empresa tem. Inclusive, eu acho o múltiplo meio enganoso, porque você não vê o peso da dívida naquela empresa. Eu gosto muito de ver o enterprise value da empresa, que é simplesmente o valor que você paga pelo negócio, né? Então, se tem Melius aqui, ela tem um valor de mercado. Se tiver dívida, você soma a dívida. E se tem caixa, você tira o caixa. Porque se você compra uma empresa que vale 400 milhões, mas tem 100 milhões em caixa, você gastou 300 milhões. Seria mais ou menos isso. Então, eu gosto de olhar para isso. Se você olha para o MNAV de strategy e depois você olha para esse MNAV ajustado, né, pelo enterprise value, tem uma diferença já significativa por conta da dívida. Mas o que você acha de Bitcoin Yield, essas coisas que o pessoal está criando? Eu sempre lembro de uma frase do Picasso, que ele diz que ele demorou 4 anos para aprender a pintar igual Rafael, que era um dos mestres dele, mas a vida inteira para aprender a pintar igual uma criança. Ou aquela outra, eu não lembro de quem, acho que é do Voltaire, que se ele tivesse tido mais tempo, ele teria escrito uma carta mais curta. Quanto mais complexo o negócio, pior sinal é para mim. E o Saylor, as últimas apresentações de resultados dele, cara, tem vários slides, só com um monte de métrica nova que ele está criando para justificar essa história. BTC Torque, enfim, nomes extremamente exóticos, e o próprio BTC Yield, que é a variação na quantidade de Bitcoin por ação ao longo do tempo. Puta, faz sentido? Faz. Mas dependendo do período que tu pega, não quer dizer nada. Você acabou de começar a empresa, você não tem como ter um BTC Yield interessante. Aliás, você vai ter um BTC Yield muito interessante e vai meio que ludibriar as pessoas. Exatamente. Né? Comprou um BTC hoje, daí ele na frente comprou 8, fez vezes 8, um BTC Yield de 700%. Uau!
Mas tu não vai conseguir manter isso. E a própria ideia subjacente do BTC por ação é uma ideia que eu não gosto, porque tu não tem como converter as tuas ações pro BTC. Então é uma ideia meio... não enganosa, né? Mas não é exatamente isso que tu tá comprando. Se tu tem um BTC yield positivo, mas a ação só cai, de que adianta? Ah, mas a empresa agora tem mais Bitcoin. Legal, mas tu comprou a ação da empresa. Tu tá perdendo dinheiro. Então eu acho que as pessoas... Quando tá complexo demais, tu não consegue entender. Toda mesa de poker tem um pato. Se tu não identificou o pato é tu. Então eu acho que o Saylor tá complicando além da conta o negócio. Eu vejo isso mais ou menos como, olha, essas métricas criadas por analistas que eu contratei para criar métricas que beneficiem a minha empresa, estão falando que a gente está muito bem, né? Porque se você pensa de maneira racional, eu sempre fico pensando, cara, ele está negociando a um MNAV, né, um prêmio sobre o que ele tem de Bitcoin, mas ele aumentar muito, né, dobrar a reserva de Bitcoin dele é muito complicado agora que ela é gigantesca, cara, em comparação com outras empresas. E você vê o MNAV dele, tá muito em linha com outras empresas muito menores, entendeu? Falo, cara, então tem um prêmio significativo aí. Eu faria uma arbitragem. Se eu tivesse uma muito grande, eu venderia a grande para comprar uma menor. Claro. Que vai ter mais habilidade. Não sei se é a mesma habilidade para levantar capital que ele. Talvez eu nem queira isso, porque ele está levantando demais. Mas uma capacidade de dobrar aquela reserva de maneira mais rápida, né? Então, já tem empresas tipo a Naka, não sei se você viu. Que não vi essa. São fundos que só investem em Bitcoin Treasury Companies e arbitram entre Bitcoin Treasury Companies mundo afora. Vende a cara, compra barato. Exatamente. Subiu, vende, pega outra. Depois vocês veem o preço dessa Naka aí. Eu esqueci a sigla dela agora, mas é free fall. Tá despencando. É listado em bolsa? É listado, sim. Os MNAVs estão comprimindo também. Sim. É difícil. Quando começa a cair o MNAV, é difícil o retorno. Como é que tu retoma a expansão do negócio? Se não é um bull market que está trazendo novos compradores. E se tu já meio que esgotou a tua criatividade financeira. Porque tem algumas coisas que estão no playbook, que todo mundo faz. Putz, emitir bônus conversíveis, emitir ações a mercado quando o MNAV está positivo, listar no mercado de balcão de outro país. Só que chega uma hora que o Saylor é o mestre, o cara não para de inventar e tem uma energia inigualável. Mas tem uma hora que acaba o combustível, né? E aí o MNAV começa a comprimir, e tem empresas de entesouramento de Ether que já estão vendendo Ether para recomprar a ação. Porque o MNAV ficou negativo no abaixo de 1. Exatamente. E aí ele está conseguindo comprar um Ether pagando menos de um Ether. É meio que isso, né? Recomprando a ação dele. Só que aí tem que vender Ether, tem que vender o ativo subjacente. Se tu vende o ativo subjacente... Pensa numa dança das cadeiras, né? Pô, já tem 20 e poucas empresas de entesouramento de Ether. Quando uma antever que a outra vai começar a vender, vai fazer sentido vender antes. Se o Saylor um dia começar a cogitar vender os Bitcoin da Strategy, bicho, vai ter uma onda de empresa que vai tentar fazer front run nele. Então esse é o perigo. E tem que ser feito isso. Se o MNAV cai abaixo de 1, é a responsabilidade fiduciária do cara, é recompração da empresa. Assim. Seria o melhor investimento, né? Tá comprando Bitcoin com desconto. Porque senão vira uma seita, né? Vira fanatismo, não gestão de uma empresa. Tá. Mas aí, voltando num ponto que você citou anteriormente, eu quero pegar dois, na verdade, né? Primeiro esse, depois falar de Ether. Você disse, você acha que as pessoas estão com expectativas muito altas para o Bitcoin e para outras criptomoedas. Aí... Bom, tem um viés aqui local também, porque embora o Bitcoin tenha subido 21,5% enquanto a gente grava esse podcast, em dólar, em reais ele subiu só 4,3%. No ano? No ano. Então eu recebo muita caixinha falando assim, ué, cadê o Bitcoin subindo esse ano? Eu falo, cara, acontece, né? Pô, no ano passado mais do que dobrou, no retrasado mais do que dobrou. Esse ano em dólar até tá subindo bacana, tá 2 dígitos, mas como o dólar ele se depreciou frente ao real, aqui tá subindo muito pouco realmente. Em alguns momentos nem tá subindo, tá no 0 a 0. Então eu vejo que a expectativa aqui no Brasil não tá tão alta. E se você pensa em 20% de retorno, pensando que essa vai ser a figura do ano, não parece uma expectativa tão alta assim a ponto do pessoal tá, sabe, desesperado, comprando mais, achando que vem. Você acha que realmente a expectativa do pessoal tá muito fora da realidade? Eu te confesso que eu tinha uma expectativa maior para esse ano em particular. A gente até brincou aqui em episódios passados, fez exercício de... 150. 140 e pouco, 150. Mas... It is what it is, né? O ativo ficou gigante. Eu não perdi nem um pouco do meu otimismo com o Bitcoin de longo prazo. Eu acho que o grande trade da nossa geração é o Bitcoin flipar o ouro e valer mais do que o ouro. Hoje ele ainda está muito longe disso. Mas... Agora, em particular, o ouro está num momento muito bom, né? Então, o ouro está à beira de passar treasuries
dentro... Se você pegar... Dentro de bancos centrais, né? Eu vi aquele gráfico. Então tá quase passando, tipo, o que é uma reversão de tendência de décadas, é uma coisa histórica que tá acontecendo. Então, a gente tá no momento do ouro agora, sabe? Só que o Bitcoin é mais adequado que o ouro para a era em que a gente vive. É simples, é uma coisa objetiva, então é só dar tempo ao tempo. No longo prazo ele vai, na minha leitura, subir mais que o ouro e vai continuar entregando uma taxa anualizada de retorno na casa dos 2 dígitos, na minha leitura, espero eu, tranquilamente. Esse ano está sendo atípico, está sendo complicado por causa dessa coisa do dólar. Que falta, assim, porque, por exemplo, se você olha, né, esse gráfico é bem interessante. Bancos centrais, eles têm que colocar o dinheiro em alguma coisa. Eles pegam o ativo mais seguro do mundo. Até então, que era título público americano, principalmente os de curto prazo. Só que com a desconfiança do dólar, e com alguns países também pensando que eles podem ter suas reservas confiscadas, como aconteceu com os russos quando invadiram a Ucrânia, o caso de uma China invadir uma Taiwan, por exemplo, no futuro, se isso for acontecer. Então eles têm que colocar em alguma outra coisa, já que não podem mais colocar em título público americano, não podem deixar em dólar, eles estão comprando ouro. Porque é um ativo que, se você tem a custódia dele, ele não é passivo de ninguém, né? Então, não tem ninguém que te dá o seu ouro. Ele está com você. Mas o Bitcoin é muito melhor que o ouro. A gente sabe que o ouro ele tem uma vendabilidade temporal, usando palavras do Seyfedin Amos, muito interessante, porque no tempo ele preserva o seu valor, né? Como a moeda cai, ele tem ganhado valor. A gente vê o que vem acontecendo. Esse ano, se eu não me engano, ele subiu uns 30%. Nos últimos 10 anos, bateu o S&P 500. E eu lembro que quando eu comecei a investir, né, estudando sobre investimento, eu demorei para encontrar alguém que defendia uma alocação em ouro. Geralmente, o grande chavão do ouro não vale a pena porque não paga juros e não rende... Aliás, não gera fluxo de caixa e não rende juros, né? E, no entanto, ainda que não pague juros e não tenha fluxo de caixa, ele outperforma o S&P 500 e muito a Bolsa Brasileira. Muito. Depende da janela, mas se você pega nos últimos 10 anos, foi bizarra a diferença. Só que apesar dessa vendabilidade temporal boa, a espacial é uma bosta. Porque você fala, eu quero ter o ouro, né? Vou guardar em casa. Porra, para vender esse negócio é custo com segurança, com deslocamento, custo de verificação para ver se esse ouro não está diluído e misturado com outros metais. Já o Bitcoin, ele consegue pegar essa vendabilidade temporal do ouro muito boa, de crescer de valor ao longo do tempo, com a vendabilidade espacial, que o ouro tem horrível, mas a moeda fiduciária tem boa. Que eu posso fazer um Pix agora para alguém que está no Maranhão, outro cara que está em Manaus, outro cara que está lá no sul do Brasil, e cai na hora. O Bitcoin tem a vendabilidade espacial e a temporal muito boas. E você sabe disso, eu sei disso, o pessoal na casa dos 30 anos sabe disso. O que eu acho que falta para bancos centrais começarem a tesourar Bitcoin com mais força são banqueiros centrais mais jovens. Exatamente. O Nassim Taleb ele tem um pensamento que eu acho muito interessante, né? Ele fala que a ciência evolui de funeral em funeral. Porque você tem cientistas que criaram toda uma carreira em torno de um certo paradigma, e se surge um cara novo com um paradigma diferente que desafia aquele, esse cara fala, puta, não, isso aqui não. Não enquanto eu estiver aqui. Quando esse cara sai de cena, o outro passa a ter mais espaço para falar daquele assunto que até então era proibido. Eu tô lendo, por exemplo, sobre a história da NVIDIA. Eu, inclusive, descobri que eu falava errado. Eu falava NVIDIA. E não é NVIDIA. NVIDIA. Vem do latim, inveja. Eles queriam criar produtos que dessem inveja nos concorrentes. Legal. Conseguiram. Conseguiram. E aí, eles apostaram muito em computação paralela antes de pensar que isso pudesse dar origem ao que a gente vê hoje de rede neural e IA, né? E rede neural era uma tecnologia que ela era descartada. O pessoal falava que era uma bosta, que não servia para nada. E havia todo um paradigma construído em torno de, olha, rede neural não presta. O caminho é outro. Até que o pessoal utilizando as placas CUDA da NVIDIA, que tinham todo um poder computacional novo, começaram a fazer redes neurais com capacidades insanas para aquela época. E aí um cara fez isso, um universitário, no seu dormitório, conseguiu criar um software para analisar imagens e conseguir identificar imagens com 80% de acerto, que era animal para aquela época. E aí, quando ele mostrou para os pesquisadores numa conferência o que ele tinha feito, computação paralela e com redes neurais, todo mundo ficou muito puto. Porque pensou, cara, eu tô há 30 anos numa carreira não olhando isso, eu construí todo um arcabouço aqui que vou ter que jogar fora. Porque não serviu de nada. O pessoal ficou puto, mas aderiu ao novo paradigma, né? Mas em alguns locais isso não acontece. Se você tem como censurar a informação, o cara segura. Então, o que eu acho é que daqui a alguns anos, com banqueiros centrais mais jovens assumindo os postos, né? Não tão jovens assim daqui a alguns anos, mas o cara que é jovem hoje, aí ele vai olhar pro Bitcoin de maneira diferente. Então, é uma questão de tempo, cara. Não é...
se é muito mais quando, na minha visão. Pra mim Que bom que também. não chegou ainda, que a gente pode comprar mais barato, né? Exatamente, temos mais tempo para acumular. E se tu for parar para pensar, tem relativamente poucos banqueiros centrais no mundo. Né? Tipo, pensando num paradigma novo que a Nvidia instaurou, tem um monte de gente que pode comprar a placa gráfica, testar, criar aplicação, o mercado responde e tal. Agora, banqueiro central, quantos tem? Algumas centenas aí que tem poder de decisão mundo afora. Então, Sim. é um negócio que tem barreira de entrada e poucas pessoas que decidem. E tem uma coisa que eu não sei se o pessoal previu com precisão, que foi esse all-in que a administração do Trump deu em cripto também. E que, tipo assim, agora, para um banco central da China ou de um país inimigo dos Estados Unidos adotar o Bitcoin é meio que... Concordar com o Trump. Exato, agora não vai rolar, entendeu? Então, é uma posição delicada que Esse o Trump colocou no mercado. cara. Se você fala, pô, eu quero Bitcoin aqui, trumpista. O Trump, ele... Eu ainda não sei se ele foi bom ou ruim pro mercado. No longo prazo, tanto faz, porque os governantes vão e vêm. Mas eu não tinha pensado nisso, ele meio que politizou o Bitcoin. Totalmente. Internamente e globalmente também. Tanto que a gente não viu novos anúncios de países entrando assim firmemente no ativo. Stablecoin virou um negócio que, pô, é uma arma americana para espalhar o dólar pelo mundo e continuar captando para financiar o Império Americano. É a verdade, né? A mais pura verdade. Exatamente. Então virou um negócio americano, assim, virou um negócio ocidental. Será que alguns dos líderes do Oriente vão ter o culhão de enxergar além dessa administração, além do tempo no qual eles vão ficar no poder, e falar, não, vou fazer o que é melhor para o meu país daqui a 10, 20 anos? Ou será que eles só vão falar, puta, foda-se, Bitcoin vai subir, a gente não vai ter, mas tudo bem, daqui a pouquinho eu vou ser eleito, reeleito, vou me aposentar e não interessa, entendeu? Então, esses 4 anos de administração do Trump acho que ainda vão trazer várias surpresas para o mercado de cripto. Estou curioso para ver, espero que elas sejam positivas. Não dá para saber se é bom ou ruim ainda, né? Porque a família dele está completamente envolvida, né? Tá todo mundo... Ele, inclusive, tem uma Bitcoin Treasury Company, né? A família Trump. Sim, tem uma empresa de mídia, uma Bitcoin Treasury Company, tem empresa de stablecoin, tem uma outra lá de DeFi. Cada filho parece que tem um negócio. Bom, agora indo para outro assunto que eu queria comentar contigo, o Ether, cara. Se a gente pega aqui em dólar, o Ether está subindo no ano cerca de 30%. O movimento mais concentrado nos últimos meses, né? E aí muita gente já tinha meio que perdido a fé numa apreciação do Ether. Não que tenha apreciado pra cacete, que se a gente volta no tempo, tá praticamente na máxima histórica, assim, tá próximo do topo anterior. Mas na sua visão, o que aconteceu para mostrar essa apreciação do Ether e se você acha que isso é sustentável? O que aconteceu foi essa onda de empresas de tesouramento de Ethereum. Foi isso que mexeu tanto? Foi isso. Apenas isso? Cara, não mudou nada. Não mudou nada. Não teve novas grandes aplicações que despontaram. Pelo contrário, as aplicações que estão bombando estão em outros lugares. A tese de que a gente teria várias redes paralelas de segunda camada ancoradas na Ethereum cada vez mais está perdendo força. Stripe, por exemplo, que é uma grande processadora de pagamento, está fazendo uma blockchain própria deles agora que chama Tempo, que é muito parecida com o projeto que o Facebook teve lá atrás da Libra, que foi fechado pelos reguladores, e o mercado questionou, tá, e vocês vão fazer uma segunda camada do Ethereum? Não, claro que não. Vão fazer uma primeira camada onde eles controlam todas as regras. E tem várias outras gigantes dos meios de pagamento que estão fazendo coisa parecida, e o roadmap do Ethereum apostou tudo nisso, na ideia de que fazer uma segunda camada do Ethereum seria a coisa mais inteligente para quem quisesse ter uma blockchain sua, assim. E não tá, essa tese deu errado, entendeu? Então, o que mudou no Ether foi essa onda de empresas de tesouramento. O mercado antecipou compras de Ether por parte delas, o Ether subiu, mas não subiu tanto, como tu falou aí, 30 e poucos por cento em dólar. O Bitcoin subiu 20 e poucos por cento em dólar. Foi um pouquinho mais, que é o esperado, entendeu? Então, pode subir mais? Pode, mas eu sigo desiludido com o Ether. Acho que eles estão... O projeto está num beco sem saída, num conundro, e a competição só vai crescer. E tem muita inovação no ecossistema, adoro o pessoal que está envolvido, uso quase que diariamente, mas acho que tem várias outras blockchains e moedas nativas que estão melhor posicionadas para se valorizar mais. Mas sobre o Ether, então, você acha que para o cara que está holdando, seria uma chance de vender por um preço melhor agora? Cara, eu tive essa conversa com o Júlio aqui do Grupo Primo uns meses atrás. E... O Júlio, o filmmaker?
Depois ele conta a experiência dele. Eu acho que ele vendeu, tipo, dias antes do Ether dobrar de preço. Então eu tenho muito receio de falar isso de novo, mas eu não tenho mais Ether no meu portfólio essa altura do campeonato. Tinha um residual, mas não tenho mais praticamente nada. Tenho Solana, que está subindo super bem agora por conta dessas novas empresas de entesouramento de Solana que estão surgindo. Tenho Hyperliquid, que é uma moeda de um projeto que está super tracionado. Mas Ether em si, não vejo catalisadores de curto prazo. Acho que o grande evento do ano passou. E é isso, o MNAV das empresas só comprime depois que passa o frenesi inicial. O que vai ter de novo aí no caminho do Ether? Não vejo grandes catalisadores. Peço desculpa para os holders de Ether aqui, meus compatriotas, mas não vejo tantos catalisadores de curto e médio prazo, não. E para Solana, por que você continua mais otimista? Porque a Solana é hoje o que a Ethereum era há 4 anos atrás. É onde a galera está inventando, está experimentando. Além de ter essa onda de empresas de entesouramento que vai começar a comprar agora, que ainda não começou. Então, por exemplo, tem 1,6 bilhão de dólares que foram levantados agora para uma empresa que é financiada por grandes instituições e que vai comprar Sol a mercado e pode comprar alguns Sol dos investidores originais também da Solana. Mas assim, o mercado já antecipou essa onda de compra, a Solana já subiu bem no último mês agora. Mas além disso, tem gente criando coisa nova o tempo inteiro, mercados preditivos, aplicativos sociais, toda a inovação que era concentrada no ecossistema da Ethereum há 4 anos atrás migrou para o ecossistema da Solana. E mesmo que a febre das meme coins, que floresceu no final do ano passado e culminou com o lançamento da meme coin do Trump, mesmo que essa febre tenha arrefecido, cara, as coisas mais novas e legais de cripto ainda estão surgindo na Solana, para mim. Então ainda é a altcoin mais protagonista assim, do ciclo. É que Solana ela subiu bastante no começo do ano, então se pega agora, ela subiu, caiu e está subindo. Está subindo 17% no ano, né? 17,3% em dólar. Mas uma dúvida que eu sempre tenho quando a gente fala, por exemplo, dessas moedas de redes onde as taxas são muito baixas. Porque uma coisa que mostrava por que o usuário deveria ter Ether na rede Ethereum é que você tinha taxas. Então, para movimentar qualquer coisa, e era qualquer coisa mesmo, era até ruim, irritante isso, você tinha que pagar taxa. Então, se você tem essas taxas, tem demanda por Ether. Agora, na Solana, a taxa é praticamente zero, né? Então, por que o cara vai segurar o token da rede? Então, aí a gente volta para aquela questão que se discute há muito tempo em cripto. Quanto que o valor do ativo é utilitário e quanto que é o prêmio monetário dele. As pessoas seguram porque elas querem segurar, porque elas enxergam naquilo uma boa forma de reservar valor, né? A Ethereum tem um sistema tokenômico muito mais complexo que o da Solana. A demanda por Ether hoje em dia, inclusive, queima Ether. Quanto mais transação tem, mais Ether é queimado. Então, parte dos Ethers que são gastos como pagamento de taxa para transacionar são queimados. Mas assim, desde o momento em que isso foi implementado, não houve um impacto super relevante no preço do Ether por conta disso. Então, talvez boa parte do valor do Ether estivesse no prêmio monetário, no prêmio memético, na atenção que as pessoas estão prestando a ele, mais do que na utilidade do negócio em si. Sem falar no fato de que cada vez está mais fácil você trocar um token por outro meio que on the fly, no meio do caminho, assim. De forma que você até consiga pagar as taxas sem ter o token nativamente. E você também consegue, tecnicamente, pagar taxas transacionais em outras moedas que não em Ether, na rede da Ethereum. É um pouco mais complicado, mas você consegue. No caso da Solana, as pessoas holdam Solana para emprestar, botar para render em operações de renda passiva e porque elas acham que é uma moeda que vai subir mais. É isso. Acho que cripto desmistifica muito do ultrarracionalismo que algumas pessoas tentam imputar no mercado. Assim, cara, o mercado é emoção humana, é ganância e medo. O pessoal que tem mais experiência em mercado de ações, às vezes chega muito bitolado em fluxo de caixa descontado, modelos de valuation super objetivos, que você chega num preço preciso. Mas no fundo, são frameworks que funcionam porque as pessoas acreditam neles, entendeu? Não tem nada que garante que um ativo vai convergir no preço para o valor justo dele. O framework funciona porque está todo mundo aplicando ele. Então, cripto meio que escancara isso, essa ideia do valor mimético. Assim. O que todo mundo acredita acaba se refletindo no preço de tela. Por que as pessoas têm Bitcoin? Porque elas acreditam naquilo, têm convicção naquilo, não tem utilidade nenhuma. Se tu parar para pensar do ponto de vista
Nenhuma é exagero, né? É. Mas do ponto de vista utilitário, pensando com a cabeça de alguém que vem do mercado de ações, não rende. Não. Você pode transacionar para qualquer lugar do mundo. Isso é revolucionário. Isso que eu ia Ninguém falar. pode te tirar. Isso é absolutamente revolucionário. Para um refugiado, por exemplo, alguém que está num país em guerra, aquilo é muito bom para você preservar o seu patrimônio, né? Porra, muda a vida. É que não, tipo, o Charlie Munger morreu chamando Bitcoin virando de rato. Só que o cara era bilionário e cresceu no século que os americanos dominaram o mundo. Então, para ele, realmente, não tinha por que ele estudar o Bitcoin ou ter uma opinião diferente disso. Não serve para nada. No caso dele, não serve para nada. Agora, no caso de um afegão querendo sair de lá às pressas, sem poder carregar os bens dele, só que cabe numa mochila, se ele pudesse ter, entre aspas, um pendrive ou só as palavras na cabeça para recomeçar a vida em outro canto, isso muda jogo, né? Não precisa nem ser refugiado ou num país que está passando por uma crise humanitária. Por exemplo, você falou do Afeganistão, tem um exemplo clássico em cripto que é de uma cooperativa de tecelagem liderada por uma mulher, onde as colegas delas todas recebiam salários e o marido ia lá e pegava, porque é assim que é. E aí o jeito que elas encontraram de ter autonomia foi guardando o que elas recebiam em Bitcoin. Virou um caso famoso e tal. Então não é nem só em países que estão passando por crises humanitárias, né? O Bitcoin, ele nivela o acesso à poupança e ele traz liberdade e autonomia para as pessoas. Mas isso é downstream, isso é derivado do valor, né? Tipo, se não valesse nada, de que adianta você fazer pagamentos globais num negócio que não vale nada? Entendeu? Sim. Então, o valor vem primeiro. E da onde vem o valor? É mimético. Vem da expectativa de que outras pessoas apreciem aquilo também. Mas, claro, tecnologicamente falando, não estou falando que o negócio tem pouca utilidade. Longe disso. Essa parte da inconfiscabilidade é uma das que mais me fascina. Você falou de 12 palavras. Cada vez mais. Eu até trouxe uma carteirinha nova aqui, ó. Cada vez mais. Isso aqui é um cartãozinho que não tem mais nem 12 palavras. Tu escaneia com o celular e recebe e faz transações. Então, cada vez mais tem jeitos alternativos de tu carregar Bitcoin para lá e para cá. E no limite, sim, tu pode carregar dentro da tua mente. Isso é revolucionário. Então, eu reconheço isso, mas eu também acho que o valor mimético do negócio é importante e não pode ser ignorado. Muito bom isso aqui, viu? É bom, né? Pô. Mas sobre essa questão, cara, você não acha que isso também é uma função do domínio de pessoas físicas nesse mercado? Porque, por exemplo, a gente vê um fenômeno interessante na Bolsa de Valores. Na Bolsa de Valores tem muita gente muito instruída que faz conta, mas tem um pessoal que não faz conta. E o negócio é que, em números, há muito mais gente que não faz conta. Só que eles não têm tanto dinheiro quanto o pessoal que faz conta, são gestores. Só que você vê fenômenos interessantes em ações que têm muita presença de pessoa física. Por exemplo, Banco do Brasil soltou um resultado absolutamente horroroso e sem perspectiva de melhora no curto prazo. E você tem um monte de coisa em bolsa agora barata que está melhorando continuamente. Então valeria a pena comprar as outras coisas e vender Banco do Brasil depois desse resultado horroroso. E o Banco do Brasil subiu depois do resultado. Isso surpreendeu muita gente que faz conta. E aí você viu os comentários da rede social, essa porra mesmo, vou comprar, né? A empresa tem 200 anos. Cara, mas isso não quer dizer nada. A Kodak tinha quantos anos quando ela foi disruptada, né? E por que o pessoal faz isso? Eles simplesmente não fazem conta. Principalmente quando essa conta envolve um nível um pouquinho maior de abstração, que é você não pegar só o que está na tela agora, mas você, sabe, projetar o que vem à frente. E em cripto, se você começa a ter aqueles projetos que pagam alguma coisa, dá para fazer um valuation. E quando você faz, você fala, cara, para que eu tô comprando esse negócio hiper caro? Se tem outras alternativas em mercados tradicionais com mais segurança que me pagam mais, entendeu? Só que quantas pessoas fazem a conta? Então, será que não é uma função disso, simplesmente da falta de expertise do investidor médio de cripto? Sim, eu acho que faz sentido essa teoria, sim. Tanto que você tem vários projetos que, se tu for analisar, que geram receita, que de certa forma distribuem essa receita para os portadores do token ou fazem buybacks ou coisas parecidas, que se tu for valorar de uma maneira fundamentalista, com frameworks herdados do mercado de ação, não faz sentido nenhum. Por quê? Porque a galera não está pensando nisso. Você tem meme coins que valem bilhões e que também não faz sentido nenhum. É um outro perfil de pessoa. Mas no caso do Bitcoin, o ponto aqui, vamos voltar para o seu raciocínio. O ponto aqui seria que tem uma predominância ainda de pessoas leigas em termos de dinheiro. Eu acho que no Bitcoin menos do que nos outros. Uhum. Menos do que nos outros. Mas no mercado cripto no geral... Ah, sim, eu acho que sim. E por isso que você tem essas irracionalidades. Sim, exatamente. Eu concordo com isso. Exatamente. Cara, mas passando para outros assuntos aqui. Você comentou muito rapidamente sobre stablecoins.
E há pouquíssimo tempo, uma fala de um político russo, eu não lembro qual o cargo dele, mas ele escancarava aquilo que quem está olhando para esse mercado já está entendendo há algum tempo, né? Que os Estados Unidos agora eles amam as stablecoins porque simplesmente são várias empresas que vão pegar o dinheiro e comprar título público americano. Então eles vão ter mais espaço para rolar a dívida. E aí eu queria saber qual a tua impressão sobre isso, cara. Com essa modo de ver, assim, de outros países olhando para isso e falar, cara, os americanos vão conseguir rolar mais dívida por mais tempo graças às stablecoins. Sendo que o mundo é dolarizado. O dólar é a moeda global que a gente usa para boa parte das transações. Só que com stablecoin isso pode avançar para um nível jamais visto. Porque dentro de um país, embora as transações internacionais sejam feitas em dólar, em boa parte, num país você geralmente usa a moeda fiduciária daquele país. E quando ela entra em colapso, aí você tem a presença de algum dólar físico, como foi o caso da Argentina. Só que dólar físico é mais fácil para o governo reprimir aquilo. Eles simplesmente colocam uma taxa de câmbio fixada, eles criminalizam o comércio, né? Aí você surge todo um mercado paralelo que o pessoal faz vista grossa. Mas quando aquele negócio está digital, é muito mais fácil de se adotar aquilo. Então, na Venezuela, por exemplo, o pessoal está usando stablecoin pra caramba. Eu fico pensando, tá, e quanto tempo isso chegar em vários outros países do mundo, cara? Já está chegando. A proporção, a relevância do dólar dentro do universo de stablecoins é de tipo 99,7%, 99,8%. Que é muito maior do que a relevância do dólar nos fluxos de pagamento internacionais. Sim. Então, os caras entenderam que fazia mais sentido trazer... As administrações passadas nos Estados Unidos vilanizaram tudo que tinha a ver com cripto. Então, eles não viram isso? Eles não viram isso. Foi... Eu não sei por quê, cara. Parece tão óbvio agora, né? Na verdade eu sei por quê. É porque o lobby bancário domina Washington, né? Sim. Então todos os políticos ali respondem aos seus overlords, aos seus verdadeiros chefes. Só que entrou uma administração diferente agora, para evitar caracterizar demais. É porque tem muito lobby lá também. Também, opa! Talvez mais auto-interessada essa administração. E os caras viram que, cara, eles podem trazer esse inimigo para perto, né? E transformar isso num aliado. Então eles estão fazendo isso, encontraram um canal novo para escoar a demanda pela dívida de curto prazo. E aí você tem os outros países que estariam interessados em morder um pedaço desse mercado, agora se perguntando, e aí, o que a gente faz? A gente proíbe stablecoins aqui no nosso país? Ou a gente dá um jeito de incentivar stablecoins que sejam denominadas na nossa própria moeda, né? Se a gente quer que a nossa própria moeda perdure, sobreviva e tenha demanda global também. Aqui no Brasil a gente tem algumas stablecoins de real. E acontece que ter uma stablecoin é um negócio fantástico, maravilhoso. O único contexto no qual ter uma stablecoin é um negócio ruim é num cenário de juro negativo, que é uma coisa raríssima. Então hoje, por exemplo, os juros lá nos Estados Unidos estão em 4 e poucos por cento. Quem é dono de uma stablecoin recebe depósitos, emite uma stablecoin lastreada nesses depósitos e pega esse depósito e deixa lá rendendo 4% ao ano. A Tether tem 100 e poucos bilhões de Tethers emitidos, dá 4 bilhões por ano para uma operação que tem 50 pessoas, 60 pessoas. Então é um negócio maravilhoso, incrível. Cabe aos outros países que poderiam morder um pedaço desse mercado se ligarem e falarem, não, vamos incentivar as nossas também. Porque o efeito é o mesmo. É demanda pela dívida de curto... Aqui no Brasil, stablecoins brasileiras, mesma coisa. Deposita na conta do emissor de stablecoin, ele emite uma stablecoin, pega esse dinheiro e coloca aqui nos nossos títulos que rendem ainda mais. Então, é um negócio mais melhor, demanda por título público para o governo seria ótimo, né? Exatamente. Então... eu acho que stablecoin é uma das grandes narrativas desse ciclo. O pessoal ficou muito focado na altcoin season e esqueceu de ver que estava acontecendo uma stablecoin season grande. E assim, ao endossar stablecoins, a administração do Trump meio que automaticamente bota o pé na porta e, extrapolando um pouquinho, acho que a consequência disso é que todos os grandes projetos financeiros, todas as grandes fintechs que envolvam pagamentos cross-border, cara, o incentivo para essa galera fazer suas próprias stablecoins é cada vez maior. Tipo a Amazon quer criar dela, exato, JP Morgan. Porque é um negócio bom demais para tu usar de outro. Então, vou dar um exemplo. Tem uma exchange em cripto uma exchange centralizada que está crescendo bastante e usa-se o SDC lá dentro. As pessoas depositam o SDC e ficam tradando. Só que o SDC é uma stablecoin de uma empresa específica. Da Circle. Esse projeto foi crescendo. Hoje tem 5, 6 bilhões de dólares em USDC dentro desse projeto, só usando para tradar ali dentro, e é a Circle que está mamando nesses juros. Por que não são eles? Sim.
Já é 10% do market cap da Circle. Aí agora esses caras falaram, não vai mais ser a Circle, agora a gente vai fazer a nossa. Então, virou óbvio que eles têm que fazer isso. Exato. PayPal, Stripe, Mercado Pago, sei lá, vai ter muita gente, Mercado Livre, que vai começar a pensar em fazer stablecoin nos próximos anos, eu acho. Parece que é um caminho sem volta, né? Depois que você mostra como é que funciona, fica meio óbvio que é um ótimo negócio e vale a pena fazer a sua. A não ser que o seu país proíba, né? Porque tem... Tipo, o dinheiro fiduciário está sendo digitalizado. Isso é inevitável, não tem volta. Aí, num extremo do espectro, tu tem a abordagem chinesa, que é só a gente vai emitir o yuan digital, ninguém mais vai tocar nisso. E no outro extremo, tu tem a abordagem americana, que é vamos passar uma lei aqui, o Genius Act, qualquer um que seguir essa lei pode fazer a sua. Qual que é o caminho mais certo? Acho que o tempo que vai dizer. Não dá para saber ainda. Bom, uma outra coisa que a gente não pode deixar de comentar aqui, Felipe, foi sobre esse episódio em que hackers eles comprometeram... eu não sei qual o nome que se dá para isso, mas parece que todo um repositório de JavaScript, né? Foi um ataque numa cadeia... Assim, tem... Normalmente, quando você escreve um site, um programa, um aplicativo, você reutiliza vários pedaços de código que já existem. Você pega pronto lá para fazer. Exato. E aí, quando se trata de JavaScript, tem um negócio que chama NPM, que é um gestor de pacotes. Que quando tu tá programando, tu manda um comandinho lá, NPM, puxar este pacote aqui. E aí tu importa vários pacotes, cada um mantido por um desenvolvedor em especial num lugar diferente do mundo. E aí tu tem várias funcionalidades já prontas que tu não precisa programar do zero. Como se fosse uma cadeia de suprimentos do software. E aí o que aconteceu foi que comprometeram as credenciais de um desenvolvedor que era muito popular, que mantinha vários pacotes assim, usados, baixados, importados bilhões de vezes por semana. É, isso que eu tinha visto. Já tinha tido bilhão de downloads. Por semana. Então... E aí comprometeram as credenciais desse cara num ataque de phishing por e-mail, super simples. Tipo assim, como é que esse cara poderia não ter caído no ataque? Vendo que o e-mail vinha de um remetente não confiável. O cara caiu, aí atualizaram os pacotes que ele mantinha, parecia uma atualização benigna, e todos os sites, aplicativos, tudo de código que usava esses pacotes e que passou por uma atualização, incluindo os pacotes, ou seja, pegou a versão nova do pacote, foi infectado por um malware que o atacante tinha colocado nesses pacotes, e o que o malware fazia era interceptar chamadas de rede. Então, toda vez que você entrava num site e fazia uma transação, um depósito, alguma coisa envolvendo uma wallet de cripto... Mudava o endereço. Ele reconhecia o endereço e botava para o endereço dele. Qualquer pessoa minimamente atenta, educada, na hora que fosse fazer uma transação, se ela verificasse na wallet, ela ia ver. Em que hora que ele mudava? Era logo quando você botava ele já trocava? Ou era no final da transação, tipo, você deu ok, tá processando, ele muda? Entre o clique de criar a transação e a hora que você ia aprovar. Ah, então dava para ver. Certamente dava para ver. E assim, é importante frisar que isso só afetou transações iniciadas online. Então, quando você iniciava a transação num site, porque daí o malware do cara, o vírus, conseguia pegar o endereço e trocar. Então, quem tinha uma cold wallet, por exemplo, não foi afetado. Exatamente, não foi afetado. E mesmo sites e programinhas que vivem online, os que são bem mantidos, normalmente eles pinam os pacotes. O que significa? Essa versão aqui desse pacote está funcionando, a versão de 2023, eu não vou atualizar isso aqui. Entendeu? Então, mesmo que o cara lá tenha atualizado, vai ficar congelada a minha versão do meu pacote. Só o que vai mudar no meu software são as coisas que eu mesmo estou mudando. Mas aí, softwares mais mal geridos embarcam essas atualizações e são contaminados por esses ataques, que são os supply chain attacks, ataques de cadeia de suprimentos. A sorte do mercado foi que esse ataque aí foi descoberto muito rápido e o cara roubou, tipo, centenas de dólares. Infectou um monte de gente, mas poderia ter roubado bilhões. Não, cara, poderia ser um baita de um cisne negro, né, cara? Porque imagina que ninguém viu, isso se espalha para todo o sistema, fica dormente até uma hora que começa a funcionar. Que a hora que começasse a funcionar, o pessoal percebe rápido, né? Então, por isso que... Mas tinha um potencial para ser bizarro, pô. Tinha um potencial para ser bem destruidor. Mas para os atacantes que estão nos ouvindo, acho que em cripto faz muito mais sentido esse tipo de hack mais mirado numa grande entidade do que esses ataques super espalhados, assim, porque as pessoas percebem, entendeu? Muito mais gente olhando. Muito mais gente olhando, fica registrado. Mesmo um ataque simples de phishing. Manda aqui, ou sei lá, manda 2 Bitcoin aqui que eu vou te devolver 4. Quando algumas pessoas caem, o endereço já...
As provedoras de compliance, as próprias wallets já levantam uma bandeira vermelha. E as wallets modernas, tipo, se tu vai fazer uma transação para um endereço desse, ela mesma te avisa. Igual os aplicativos de banco avisam, sabe? Você é um banner assim, seu burro. Exatamente. Não golpe. Elon Musk não vai dobrar seus bitcoins. Exatamente. Então, foi assustador, mas eu acho que a infraestrutura de autocustódia de cripto já está madura a ponto de conseguir mitigar esse tipo de ataque, tanto que foi muito pouco dinheiro que foi perdido. Mas e agora já está mais tranquilo, porque o aviso, de maneira geral, era: olha, evite fazer transações durante os próximos dias até que o problema seja sanado. Já está tranquilo agora ou não? Ainda é bom evitar? Foi sanado esse problema, já está tranquilo. Normalmente a recomendação que se dá é essa, porque é mais fácil falar isso do que fazer uma explicação longa e... Fique atento que vai mudar o endereço. Exato. Então, espera um pouquinho. Tá? Mas agora esse problema já foi sanado, só que vale a pena sempre tu dar um double check no endereço para o qual tu tá enviando. Igual quando tu vai fazer um Pix, tu vê ali, o nome dessa pessoa tá certo? É pro restaurante tal? É isso mesmo. Então, a mesma coisa se aplica em cripto. Quando tu vai fazer uma transação, tu tem que bater o olho no endereço. Nesse ataque em particular, o hacker não era tão inteligente assim. Ele pré-programou 280 endereços dele para substituir os endereços das pessoas. Mas 280 é um número baixo. Então, tipo, o endereço nunca era muito parecido com o seu endereço. Entendi. Poderia ser um endereço muito parecido, mudando só uma partezinha. Ele poderia ter feito um vírus que ali na hora calculava um endereço novo muito parecido com o seu. Aí ia ser mais complicado, entendeu? Sim. Você falou isso de endereço, eu cometi um erro no Pix nessa semana, que na hora que eu cometi eu falei, cara, se fosse em cripto, eu ia ter perdido um dinheiro. Sério? Porque me mandaram um Pix para realizar o pagamento no WhatsApp, eu fui copiar e eu não copiei todo o endereço. Era o número de CPF, ficou faltando o último número. Então, quando eu coloquei, não reconheceu o endereço. Eu voltei no WhatsApp e falei, faltou copiar o último número. Em cripto, não. Se fosse uma carteira que eu não copiei a última letra, eu boto lá, eu faço a transação, eu perdi as moedas, né? Tecnicamente, não, porque a quantidade de caracteres é fixa, né? Se faltasse, então, se não iria. Se faltasse, a própria carteira ia te avisar, não, esse endereço aqui não existe. Que bom, porque eu pensei, meu Deus, cara, imagina se eu fizesse... Nunca fiz isso em cripto, né? Sempre copiei o endereço. Eu confiro 20 mil vezes, pô. Tem que conferir mesmo. Eu sou o cara que ainda faz a transação, se é uma transação maior, eu faço uma pequenininha antes para testar, depois eu faço a maior, porque eu falo, cara, aqui não dá pra errar. Não, tem que conferir, tem que gastar um pouquinho mais de tempo, mas assim, podem ficar tranquilos que esse ataque em particular foi sanado e tentem entender como é que ele foi feito, o que tu pode fazer para te prevenir. É basicamente isso, checar o endereço final com o qual tu está interagindo, para o qual tu está mandando dinheiro. Se possível, ter uma hardware... Esse é um caso clássico no qual uma hardware wallet aumentaria a sua segurança, entendeu? Porque tu não está iniciando a transação, tu não está construindo a transação. A transação é um pacote de informação, é tipo um cheque que ainda não foi assinado. Então, quando tu vai num site de cripto e fala, eu quero mandar para cá, eu quero depositar aqui, é o cheque sendo construído, o valor, a rede e tal, e aí na tua carteira tu só assina. Só que aquela coisa, o cheque pode ser 30 e aí ter 3 zerozinhos pequenos ali e virar 30 mil, ou pode mudar o endereço de destino. Se tu cria ele dentro de um aparelho que não está conectado à internet, é muito mais difícil de um atacante manipular as informações que vão ser imbuídas nesse cheque. Então, é mais seguro. Esse é um caso perfeito para ilustrar o porquê que às vezes vale a pena investir numa hardware wallet. Isso também mostra o poder da atenção, né, cara? Porque, como eu já estou acompanhando o Bitcoin há bastante tempo, tem mais de uma década, eu já conheci muita gente que perdeu dinheiro com Bitcoin em diferentes tipos de golpes. E eu nunca encontrei um golpe que fosse tecnologicamente ultra rebuscado. Quase sempre era uma coisa simples que pegou a pessoa no pé trocado ali, na desatenção. Então, por exemplo, né? Eu lembro que tinha um aplicativo de carteira chamado Jaxx, que eu achava bem interessante. E aí, depois de um tempo, os caras anunciaram, cara, a gente vai parar. Simplesmente o aplicativo vai morrer. Então, movam suas moedas para outro canto. Mas muita gente baixa a carteira, bota o Bitcoin lá, tira da corretora e fala, cara, esquece, né? Aí, quando o pessoal ia recuperar a carteira, não tinha mais aquele aplicativo, tinha que achar outro. Mas um grupo de hackers ou um cara individual, ele criou um site igualzinho da antiga empresa, onde quando o cara entrava lá recuperar a carteira, achava esse site, ele pedia as 12 palavras, quando o cara botava, ele roubava a carteira da pessoa. Então, simplesmente que era um site parecido. A pessoa não lembrava o site, não pensou em usar uma outra carteira, não acompanhou atualizações, ficou desconectado. É quase sempre assim, é quase sempre uma desatenção que poderia ter sido muito facilmente evitada. Eu até tento evitar
dá atenção demais a esses hacks. Por exemplo, ontem eu nem expliquei para minha audiência no Instagram, não fiz story nem nada, porque eu já vi muitos casos, mais de meia dúzia, de gente que em situações assim caiu num golpe de phishing, entendeu? Puta, recebeu um e-mail, aconteceu um hack na cadeia de suprimentos, NPM, JavaScript, vários termos que o cara não entende, clique aqui para segurar teus Bitcoin. Aí o cara vai lá, dá as palavras, ou aí sim cai num site malicioso e perde as moedas. Então, cara, se tu fizer tua custódia direitinho e ficar de boa, sem fazer nada, ninguém vai te tomar o teu dinheiro. Então, a regra máxima aqui é, na dúvida, não faça nada. Que tu vai estar seguro se tu configurou a tua carteira direitinho lá no começo. Por enquanto, né? Não, eu digo isso porque, na dúvida, não faça nada. Você tá com o mesmo endereço há 20 anos, daqui a um tempo. E aí a IA se atualizando em computador quântico e tem carteiras mais seguras, aí talvez não faça nada em algum momento seja ruim. Sim, né? é verdade. Mas uma parte do tempo, sim. Mas a IA? O que a IA vai fazer? Não sei, cara. Você não tem medo da IA, não? Eu tenho menos. É mais computação quântica mesmo. Eu tenho um livro que eu tô lendo muito bom, que eu vou te dar depois desse da NVIDIA, chama Uma Breve História da Inteligência. Ele mapeia a evolução da inteligência na vida na Terra em 5 grandes avanços, fazendo paralelo com a história da inteligência artificial. Então, coisas que foram acontecendo... 5 grandes avanços. O quinto é a IA? Não. 5 Não é? avanços, tipo assim, quando a gente começou a... Lá atrás, as primeiras formas de vida ficavam paradas esperando o alimento chegar. Sim. Aí, em certo momento, surgiram os bilaterianos, que tem frente e costa, não é mais um bicho radial simétrico. Ele pode se mover, pode ir para frente, parar ou mudar de direção. E aí ele desenvolveu a valência. O que é? Ele lembrar se um determinado estímulo é bom, devo chegar mais perto, ou se é ruim, devo me afastar. E isso foi o início da emoção, do afeto. Então, 5 grandes evoluções na inteligência biológica, e ele traça um paralelo de como que isso foi sendo aplicado na história da inteligência artificial. E é legal porque tu vê que, assim, a gente não sabe exatamente como... Tá muito longe de saber como o cérebro humano funciona. E a rede neural é a mesma coisa, cara. A gente tá muito... A gente não sabe como funciona. A gente forma um conceito de como a mente humana funciona, tenta imitar, meio que sai parecido, e a gente diz que o resultado disso aqui é parecido com o que a gente chama de inteligência, que é o produto da mente biológica, né? Enfim, esse livro desmistificou um pouco para mim dos temores que eu tinha sobre a inteligência artificial, e eu acho que muitos deles vêm do desconhecimento. O fato que a gente não entende como é que funciona. Eu tô menos apocalíptico hoje do que eu tava no ano passado, eu acho. Eu não, o mercado todo, tá? Eu acho que o GPT-5 foi um momento meio... Não sei se você acompanhou, mas depois que saiu o GPT-5, tem um mercado preditivo lá na Polymarket que eu acompanho, que é qual empresa de IA vai ter o melhor modelo de IA no final do ano. Eles vêm fazendo isso nos últimos anos. A hora que saiu o GPT-5, a OpenAI despencou, assim, o mercado se frustrou muito. E tem outros mercados preditivos que são quando que a primeira versão de uma AGI, de uma inteligência... artificial geral. Vai surgir. Logo depois da saída do GPT-5, foi em agosto, agora eu acho, tipo, a previsão média dos especialistas Foi lá pra cima. foi lá pra frente. Então... Parece que meio que tá chegando num platô. Não necessariamente um platô, mas tá desacelerando, eu acho. Que os ganhos bizarros que a gente teve do GPT 2 pro 3, do 3 pro 4, vai ser muito difícil então, continuar mantendo. Tá uma curva assim, de ganho marginal decrescente. Assintótica, assim. Uma curva assintótica, tipo da oferta do Bitcoin. Assim. Tá. É a minha impressão hoje. Não sou especialista, tô falando o que tá vindo na minha cabeça aqui. Então, voltando à questão dos endereços de Bitcoin, não vejo caminhos práticos pelos quais uma superinteligência vai conseguir trazer perigo para endereços antigos. Mas vejo caminhos muito práticos pelos quais a computação quântica pode fazer isso. A primeira pergunta que eu fiz pro GPT quando eu baixei a aplicação foi sobre Bitcoin. Você vê como o cara tá sobrealocado, né? Eu falei, cara, e aí, vamos lá, né? Você vai conseguir um dia, a IA vai conseguir quebrar a criptografia do Bitcoin? Ele me fez toda a explicação da criptografia de curva elíptica, porque era muito improvável, etc. Mas eu fico sempre com receio, cara. Esse livro da NVIDIA que eu tô lendo, na frente a capa, atrás você tem um comentário de pessoas que leram o livro, né? E aí eles colocaram um comentário do Ray Kurzweil, que é um cara que fala de evolução tecnológica. E eu li um livro do Ray Kurzweil, que foi uma experiência muito interessante, porque eu li há coisa de uns 3 anos. E esse livro foi escrito nos anos 2000, falando sobre o futuro.
O nome do livro era A Era das Máquinas Espirituais. E, cara, o começo do livro é muito bom. Quando chega nas previsões, ele errou muita coisa, que não está acontecendo ainda, mas acertou muita coisa também. Eu fiquei bem impressionado. Acho que entre erros e acertos, ele mais acertou do que errou e acertou algumas coisas na veia. E ele fala sobre evolução, e o que ele defende é que a IA é a próxima etapa da evolução. Ele fala que a evolução agora, né, as formas de vida mais poderosas eram baseadas em carbono até o surgimento da IA. Agora mudou, é baseado em silício, digamos assim. E ele argumenta pegando desde a criação do universo. Ele chama uma lei lá que ele apelidou de lei, não sei nem se foi ele que chamou ou se alguém já usava, ele só colocou no livro. Lei do tempo e do caos. Porque ele fala o seguinte, olha, quanto menos caos, mais rápido as coisas acontecem. Quanto mais caos, mais demora para acontecer. Então ele pega o surgimento do universo. No começo era pouco caos, porque estava tudo muito comprimido. Então as mudanças foram em questão de menos de um segundo. Só que agora o universo está muito espalhado, está muito grande, então as mudanças demoram muito mais para acontecer. E você tem entropia, né? Tem toda essa desordem acontecendo. Então tem muito mais desordem, muito mais tempo para mudar as coisas. Só que ele fala, na Terra não está tendo mais desordem. Entropia, né, num sistema fechado, ela acontece, mas a Terra não é um sistema fechado. A gente é afetado pelo Sol, por exemplo, por coisas que entram no sistema solar. Então não é fechado. Aqui a entropia está diminuindo, a gente está criando mais ordem na Terra. De modo que as mudanças, elas aconteciam de maneira lenta quando tinha muito caos, e agora com menos caos acontecem de forma mais rápida. Ele pega, olha, 4 bilhões de anos para começar a surgir vida singular aqui, unicelular na Terra. Aí depois mais alguns bilhões de anos para essa vida começar a evoluir um pouquinho. Só que depois começou a ser mais rápido. Aí surgiu, por exemplo, o réptil, o anfíbio. Aí começou a mudar cada vez mais rápido. E você pega o Homo sapiens, são 100 mil anos. E ele fala, cara, agora surgiu a IA e ela vai mudar muito rápido. Então ele fala, essa é a próxima etapa de vida inteligente. Ele não fala que ela vai exterminar a gente. Na visão dele, a gente vai simplesmente se fundir com a tecnologia, virar um ser híbrido. Isso que ele defende, mas ele fala que tecnologia é um processo que é autocatalítico, né? Quanto mais tecnologia você joga, mais rápido ele costuma evoluir. E eu não sei onde vai parar. Simplesmente não sei. Outro dia o Danilo Gatto, que é um especialista em IA, já veio aqui no podcast, mandou um relatório que ele fez com o ChatGPT de umas 20 e poucas páginas, analisando questão de IA e computação quântica para o Bitcoin. E aí só seria um problema a computação quântica daqui a alguma coisa como 15 anos. Eu pensei, beleza, fiz até anotação no meu celular aqui, vender em 2040. Como 2040 eu tenho que vender, entendeu? Se não mudar nada, né? Aí ele deu lá as previsões, tudo, eu achei bem interessante. Mas a IA realmente não era um problema pelo relatório. A IA poderia melhorar muita coisa. Não é que com IA você vai conseguir resolver o problema matemático da mineração mais rápido, mas você consegue otimizar as operações de mineração para que elas fiquem mais rentáveis, por exemplo. Sim. Então tinha vários gatilhos, mas não tinha realmente um medo específico de IA, não. Uhum. Eu acho que IA está revolucionando a maneira, principalmente como o código é escrito, software é feito, mundo afora. Esse é o grande caso de uso para mim até agora. E eu sou super otimista, acho que é uma força que vem pro bem, acho que a gente... Quem não se fundir com essas tecnologias novas vai ficar para trás. A gente já tem... O computador lá atrás ocupava uma sala inteira. Depois ele veio pro nosso colo, no laptop. Depois ele veio para dentro da orelha. Cara, uma hora ele vai vir. Agora o último... Não sei se você viu o lançamento do AirPods novo. Que bizarro, traduz... Cara. Pô, é o peixe de Babel do Guia do Mochileiro das Galáxias. E os autores de ficção científica previram isso, né? Imaginaram isso. Então, se você não usar isso... e você for um viajante daqui a 10 anos, você vai perder a oportunidade de se conectar com as pessoas mundo afora. Então, as pessoas têm que adotar a tecnologia, senão elas vão ser esmagadas por ela. Então, eu boto fé nessa visão híbrida, assim, eu não tenho preconceito nenhum, eu sou super amigo das máquinas, mas eu não vejo como uma forma de vida. É uma ferramenta que veio a agregar para nossa... Seria tipo dizer que a roda é uma forma de vida. Não, a roda é uma roda, entendeu? Então, eu tenho menos medo hoje do que eu já tive. Só que computação quântica não. Para computação quântica a gente já discutiu, né? Tem alguns caminhos bem práticos pelos quais pode trazer risco para o Bitcoin, ainda que tenha muitas coisas que sejam puramente especulativas e a gente não sabe se a tecnologia vai chegar lá mesmo. Por exemplo, a mais clássica é o fato de que hoje, quanto maior o computador quântico, piores as taxas de erro. Então, mais o negócio erra. Quanto mais você escala, maior a taxa de erro. Todas essas previsões de que nos próximos 5, 10, 15 anos alguns computadores quânticos vão conseguir rodar o algoritmo de Shor para computar uma chave privada a partir de uma chave pública, cara, elas presumem que a taxa de erro se manter constante. Vai ou se manter constante ou cair com a escala. E não é o que está acontecendo.
Então ainda está em terreno muito especulativo, mas eu reconheço que tem um risco potencial nisso. Bom. E eu comentar de alguma coisa que você falou, cara. IA dos robôs, do peixe de Babel... Não, você falou... Não, eu não acho que isso é uma forma de vida, né? E, logicamente, hoje não acho que é uma forma de vida. Mas tem coisas que eu acho interessantes, como o caso delas terem uma espécie de instinto de autopreservação. Os pesquisadores falam, olha, eu vou te desligar. E dá acesso a e-mails mostrando um caso extraconjugal fictício entre membros da diretoria. E ela simplesmente começa a chantagear os membros para não ser desligada. Isso é, no mínimo, interessante, né? Sim, é interessante. Tem um pesquisador... Tem todo um campo da IA que é a ciência do alinhamento, né? Como se alinhar os interesses das IAs aos dos humanos para que elas não nos ferrem. E tem um pesquisador, o Steve Omohundro, que ele fala da ortogonalidade. Ele fala que tem vários instintos primazes da IA que são ortogonais àquilo que a gente espera dela e que também são ortogonais à capacidade dela de nos destruir, por exemplo. O instinto da autopreservação, o instinto da acumulação de recursos, porque normalmente se acumula recursos, fica mais fácil você cumprir seus objetivos. Sim. Só que assim, mesmo sendo ortogonais a riscos existenciais para a raça humana, se uma IA acumula recursos indefinidamente, é aquela história do paperclip maximizer, né? Tipo, ela vai consumir tudo, ela vai nos matar. Nick Bostrom no Superinteligência. Exatamente. Então, mesmo que ela não explicitamente deseje nos fazer mal, alguns desses instintos primazes podem acabar nos fazendo muito mal indiretamente, ortogonalmente. Então, esses riscos existem. Mas... aí o cara vai lá e desliga a IA, né? Eu não sei, eu ainda tô... Eu oscilo entre o pessimismo e o otimismo. Eu acho que... você sabe que o ChatGPT já está... acho que na Grã-Bretanha, não sei que país em particular, mas já está... saiu notícia esses dias que eles já estão reportando coisas para a polícia, né? Tipo, dependendo do que você conversa. Olha. Então aí já dá para fazer uma chantagem muito melhor, né? E aí a OpenAI fala que é de forma privada, que eles não reportam exatamente o conteúdo, mas assim, pô, né? Você conhece as Big Tech, sabe como é que os caras operam. Então eu acho que conforme a gente vai dando poder para essas IAs, a gente vai vendo do que elas são capazes. Eu ainda tô no time que acha que elas vão aumentar muito a nossa produtividade, melhorar a nossa vida. E preciso ver algumas pequenas catástrofes para me amedrontar. Ah, mas tem gente que tá pedindo ajuda para tirar a própria vida. Pô, mas é uma máquina de texto, né, cara? É dramático, é triste, é horrível, mas é uma máquina de texto, cara. O que você mais vê é as pessoas usando IA para ter um amigo virtual que elas não têm. É que nem o filme Her, né? O filme Ela previu. Sim. Então acho que a gente tá indo mais nesse caminho, assim, do que nesse caminho da chantagem e tal. Eu preciso ver, preciso ter evidência para conseguir me aterrorizar. Eu acho que o ganho potencial ainda é muito maior do que as perdas potenciais pelo que eu vi até agora, entendeu? E aí, pegando essa fusão de mercado cripto e IA, porque vários tokens surgiram com essa narrativa de IA. Subiram muito, vários derreteram depois. E era só narrativa ou tinha realmente algum uso prático por trás? Como é que foi isso? Era só narrativa. Em todos, assim, ou tem uma exceção? Eu diria que dá pra contar nos dedos da mão as exceções. Cara, por exemplo, a moeda WorldCoin, que é um projeto do Sam Altman, o CEO da OpenAI. Criador não, né? Co-criador. O Elon Musk me mata se ele escuta isso. Essa moeda tem um caso de uso super real. A tecnologia, a moeda não sei, mas a tecnologia proof of personhood, em inglês, prova de que você é uma pessoa humana única. A ideia é que você consiga escanear a sua íris e gerar um identificador único e aí provar que você é um ser humano e que você é único. E tem países, por exemplo, nos quais o Tinder, aplicativo de relacionamento, já está usando isso para evitar perfil de robô e tal. De fato, vai ser cada vez mais difícil online você saber quem é real e quem não é, cara. Exato. Tem a teoria da internet morta, né? De que boa parte do tráfego online já vem de robôs. Essa teoria é antiga, né, cara? É antiga, mas tipo agora... Mas eu acho que ela foi quase uma profecia. Foi. Não, você entra no Facebook hoje, é deprimente. Muito robô? É deprimente. Deprimente. Tudo feito por AI. Por AI as pessoas não têm a menor capacidade de distinguir. Vídeo, comentário, tudo. Então, esse projeto aí tem fundamento. Pode ser útil. Só que a moeda tem vários problemas, né? De novo, a questão do low float. Tem uma oferta gigantesca, mas só poucos por cento estão circulantes. O resto está tudo na mão do time, travado, e eles vão injetando aos poucos no mercado. Mas a tecnologia é legal. Tem outras, agentes de IA, cara,
Sinceramente, não. Foi narrativa. Foi principalmente narrativa. E passou o tempo já, porque já derreteu. Passou. Nesse ciclo, as narrativas duraram poucos meses. Teve uma onda de meme coins no final de 24, culminou com a moeda do Trump. Teve uma onda de moeda de AI no começo desse ano, culminou provavelmente com a Virtuals, que estava na hora certa quando estava todo mundo falando de agente de IA. Uma plataforma para criar agentes de IA, super legal. Mas por que precisa da moeda? Não precisa da moeda. Esse é um ponto, né? Pra que tem a moeda? Então, eu acho que foi muito mais narrativa do que qualquer outra coisa. Estou aberto a mudar de ideia. Se vocês tiverem projetos legais de IA na intersecção com cripto, mandem aí. Quando eu falei que não tem exceção, deve ter um número de projetos aos milhares Muitos. envolvendo IA. Então você não vai conhecer todos fatalmente, né? Mas não, e tem os vários principais. super legais que não tem a parte da moeda. Minha birra é com a moeda, sabe? Porque Entendi. daí você se empolga com o projeto, tem uma moeda, as pessoas entendem essa empolgação como sendo uma empolgação com a moeda e aí perdem dinheiro com a moeda. Mas tem um projeto de um time brasileiro, eu não vou falar o nome porque eu nem sei se já está público ou não, que é de automação para desenvolvedores. Então, quando você vai criar uma empresa, uma empresa de software, boa parte do que você escreve de código é boilerplate, assim, você não é a lógica do negócio. É tipo assim, remendo, tubulação, sabe? Então tem uma empresa que está usando a EVM da Ethereum, que é a tecnologia por trás da Ethereum, para ajudar a automatizar a escrita desse tipo de código. É um negócio complexo e técnico, mas tecnologicamente é super legal e não tem moeda nenhuma. Então tem vários casos assim. Mas para quem está buscando uma moedinha para investir, eu não vejo tanto potencial assim agora nessa convergência entre cripto e IA. Bom, e pegando agora um último tema que eu acho que é mega relevante, Felipe. É lógico que a gente vai falar aqui sobre certeza do que vai acontecer, são muito mais cenários. Mas o mercado já está precificando queda de juros nos Estados Unidos para setembro, devido à fraqueza do mercado de trabalho americano. Então já viram que os juros altos frearam um pouco a economia e agora está na hora de descer os juros para que a economia possa voltar ao seu normal, digamos assim. E quando os juros caem, se você pega livro texto, geralmente você espera apreciação de ativos de risco, né? Inclusive de criptomoedas. Eu queria saber, na tua opinião então, apesar do Bitcoin ter subido coisa de 20% esse ano, do nada ele pode subir muito, ele pode subir 40%, ele pode dobrar de preço. O que você acha que a gente deve ter até o final de 2025, cara? Pode subir muito, sim. Eu comecei aqui, a gente começou o papo, eu disse que achava que a gente estava nos 40 do segundo tempo, né? Sim. E a maioria dos gols em futebol sai nos acréscimos, né, cara? Bizarro quando tem gol em acréscimo. Exatamente. Então ainda dá tempo do jogo mudar completamente. Acontece que esses cortes já estão muito precificados, né? A chance de ter dois cortes, né? 0,5% agora na próxima reunião, tá de mais de 90%. 0,5 já está 90%? É. Olha, eu vi que 0,25 estava coisa de 70, 0,5 estava em 0,18. Vou checar depois, eu vi no Polymarket, que é o de cripto. Mas pode ter mudado bastante já, muda em questão de poucos dias. Ontem ou anteontem saiu o PPI, né? E também depois saiu o dado de emprego. Então, tipo assim, o mercado já está esperando. Se vier 0,25 já vai ser uma decepção. Quanto a 2026, ainda está incerto, mas a galera está esperando vários cortes também. Então, faz sentido o Bitcoin subir nesse contexto? Faz todo sentido. Eu espero altas ainda no fim do ciclo, espero altas. Por isso que eu disse que eu acho que a máxima histórica ainda não foi feita. Mas, por exemplo, você diz, pô, os cortes já estão meio que precificados, esses próximos, né? Principalmente de setembro. Principalmente de setembro. O Bitcoin praticamente não se mexeu desde então, desde que saiu esses cortes. Tava em 110, cara, foi a 112, 113, voltou a 111. É verdade. Mas também não caiu tanto, né? Tá tipo assim, você teve baleias estratosféricas. Vendendo e não caiu. Vendendo bilhões e bilhões. Coisa que em ciclo passado, a Alemanha, quando vendeu menos do que essas baleias aqui, fez o preço cair de 60 para 30, sei lá. Caiu bastante mesmo. Então, o preço tá segurando. Os cortes são combustível? São combustível. A loucura da família Trump é combustível? É combustível. Eu acho que a maioria dos gols sai no final do jogo. Dá para mudar o jogo ainda. Espero que o topo ainda não tenha sido feito. Mas entendam, né? Tipo, não é porque eu espero que o movimento mais explosivo ainda esteja por vir que eu tô all-in. Não, é o contrário. As pessoas... A probabilidade, né? As pessoas têm que... Você dá o all-in quando o negócio tá feio. Tá todo mundo morrendo, sangrando. Quando tá todo mundo na festa, e agora vai, é hora de começar a botar o pé no freio, né? O momento mais alto da música na festa é aquela última música, a penúltima música.
Só que se tu esperar para sair depois dela, vai estar todo mundo saindo e a fila para pagar a conta vai estar gigantesca, entendeu? Então, hora de ter calma, pé no chão. Lembrar que o Bitcoin é um ativo melhor do que qualquer outro, objetivamente, para ser reserva de valor nesse novo milênio. Mas se você tem muitos ativos fétidos, menorzinhos, pode ser hora de diminuir a exposição a eles. Acho que essa é uma boa dica, né, cara? Pô, se já estamos no final do ciclo, aquilo que não é Bitcoin, talvez não valha a pena você manter no seu portfólio e concentrar mais no que já tem dentro do mercado cripto um teste maior do tempo, né? Que é pouco tempo em si. Cara, 2009 para cá é até pouco tempo, mas é pouco tempo no mundo que muda cada vez mais rápido. Então é relevante, né? Você falou um negócio da entropia, né? Se você pegar esse tempo e ponderar ele pela quantidade de coisa que aconteceu, provavelmente teve mais informação criada nesses últimos 15 anos do que nos 5 mil anos de história do ouro, entendeu? Cara. É exatamente isso. Você pega um europeu do século XIV e joga no 15, mudou nada. Só todo mundo que ele conhecia já morreu, né? Porque a expectativa de vida era muito baixa. Agora, em termos de como era a vida, não muda. Agora, você pega um cara dos anos 2000 e joga aqui, tá tudo muito diferente, pô. Eu lembro quando eu usei o WhatsApp pela primeira vez, era 2013. Eu usei assim, eu falei, cara, por que eu tô usando isso no SMS? Porque eu tinha plano gratuito de SMS no meu celular. E hoje parece ridícula a comparação entre o que o WhatsApp pode fazer e SMS. Eu lembro quando eu andei de Uber pela primeira vez, 2015. E depois eu fiquei 5 anos sem carro, aqui em São Paulo, porque existiu Uber. Então, o mundo está mudando muito, muito rápido. E só está acelerando, na minha opinião. A gente vai ver mudanças cada vez maiores e de maneira contínua, né? E o Bitcoin se manter como ele se manteve, entre aspas aqui, da mesma forma, porque mudou, tá? Não foi da mesma forma. Muita coisa evoluiu. Mas ele tá lá, são 21 milhões de moedas e isso dificilmente vai mudar, né? Não sei que a comunidade queira, mas não tem benefício para isso. Não vai mudar. E quanto mais rápido o mundo mudar, mais valor o mundo vai ver em coisas que são âncoras, são portos seguros e não mudam, né? É o que eu realmente penso sobre Bitcoin, cara. Então é inevitável. Em retrospecto, as pessoas vão olhar para trás e falar, putz, por que eu não tinha mais? É o que eu penso. Bom, Felipe, acho que a gente falou de muitos temas aqui, deu para dar um panorama geral. E aí, para o pessoal que quer te acompanhar, ficar por dentro de mais novidades, conhecer mais o seu conteúdo, cara, deixa as redes aí, os canais de contato, fica à vontade. Inclusive, estão numa semana importante na Paradigma, né? A gente fez a Semana da Independência Financeira. Então, aproveitando o ensejo da independência aqui no Brasil, a gente, não sei quem mora em São Paulo já deve ter visto adesivos pelas ruas, assim, estude Bitcoin, salve sua família. Você já viu isso aí? O pessoal aqui no grupo tira foto e fala, você passou por aqui, né? A gente acredita na Paradigma que é a salvação individual. Vale São a pena... vocês colocando adesivo? Não. Não que você não tenha que pensar no coletivo, claro que tem, mas a salvação individual, então a gente está fazendo uma Semana da Independência focada nos saberes individuais, em proteção do seu patrimônio, pensar no futuro da sua família, e tá tendo vídeo todo dia de noite, de graça lá no nosso YouTube, e a gente está divulgando tudo no Instagram também, Paradigma Education, se você pesquisar no YouTube ou no Instagram você vai achar. Eu tô lá em Felipeter, Felipe, T-H-E-R. Os caras me perguntam, mas Felipeter, você tá falando mal do éter, e meus pais me ensinaram nunca cuspir no prato que eu comi. E acompanhem, e para quem tiver interesse em mergulhar mais a fundo nesse mercado, em aprender todas as oportunidades que vão além do básico, como fazer uma custódia bem feita, todos os jeitos de comprar, estratégias para pagar menos imposto, para gerar renda passiva, para trazer cripto para dentro da tua empresa ou do teu negócio, a gente lembra do VRC, Viver de Renda Cripto, que já está na 8ª turma, não está com turma aberta agora, mas se você tiver interesse, manda uma DM para mim lá no Instagram com a sigla VRC, que eu mando um link da lista de espera. Perfeito. Felipe, muito obrigado aí pela presença, cara. Sempre um prazer te receber aqui. Espero que volte muito mais vezes. Para quem acompanhou, meu Instagram é Bruno_Perini. Vocês podem me achar no YouTube Você Mais Rico. Tem vídeo lá semanalmente, sempre aqui nos Sócios. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.